Nessa etapa final da campanha, além de captar novos aliados, Lula e Bolsonaro se veem obrigados a falar de suas promessas na economia. A diferença é que o presidente tem a máquina do governo na mão e Bolsonaro se vale desse instrumento. Foi assim no primeiro turno, quando forçou a queda do preço dos combustíveis, o que vai ficar mais difícil agora. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo decidiu, junto com aliados, reduzir a produção do combustível em 2 milhões de barris por dia, isso já a partir do mês que vem. Isso deve encarecer não apenas o petróleo, mas também os derivados como a gasolina. E quando lançou mão do reajuste de R$ 400 para R$ 600 do Auxílio Brasil até dezembro. No segundo turno, o chefe do executivo já antecipou a parcela de outubro do benefício e também do Vale Gás, sem contar a promessa de 13º. Bolsonaro também prometeu pagar uma 13ª parcela do Auxílio Brasil para mulheres que recebem já o benefício, caso então ele seja reeleito no segundo turno. Acontece que esse 13º não está previsto no orçamento do ano que vem, o que aumenta a incerteza sobre o quanto essa promessa pode ser cumprida, e também a respeito do impacto nas contas públicas. Lula, por sua vez, até ensaia um cálculo para permitir o reajuste do salário mínimo acima da inflação, mas não explica direito como pretende manter o auxílio de R$ 600 e aumentar os investimentos públicos sem ferir a responsabilidade fiscal. E essa é uma questão cara aos aliados de centro que o petista tem atraído nessa reta final. Inclusive para Simone Tebet, que apresentou na quarta-feira 5 propostas que podem dar o tom da sua participação na campanha. Meu apoio é por projetos que defendo, ideias que espero ver acolhidas. Dentre tantas que julgo importantes, destaco 5, tendo sempre a responsabilidade fiscal, uma âncora fiscal como meio de se alcançar o social. Bolsonaro tem como prometer um 13º para o Auxílio Brasil? E até que ponto Lula arrisca ver os aliados de centro distantes da campanha por não detalhar suas propostas? E como o mercado avalia o atual cenário da disputa presidencial? Esses são os temas do Ao Ponto desta quinta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com o colunista Álvaro Gribel. Fique com a gente. Álvaro Gribel, o presidente Jair Bolsonaro lançou mão de uma munição pesada para atrair o voto da população pobre nesse segundo turno, isso está bem claro, né? Há uma situação óbvia de impacto imediato, como a antecipação do Vale Gás, da parcela de outubro do Auxílio Brasil e também tem um monte de promessa, como o 13º do auxílio para mulheres. A questão é, tem dinheiro para isso tudo, considerando que o impacto dessas ações e outras daria pelo menos 160 bilhões de reais e com relação a essa promessa de 13º, isso pode ficar na promessa? Olha, o dinheiro para esse ano ele já conseguiu com aquela PEC que ele aprovou, que botou tudo isso fora do teto de gastos, né? O grande problema é quando a gente olha para o ano que vem, que o próprio Bolsonaro já enviou a sua proposta de orçamento para o Congresso e nada disso está contemplado. Então, os economistas eles ficam fazendo conta, né? A gente também que é jornalista da área, a gente fica fazendo conta. Cada promessa que ele faz, a gente coloca do lado uma suposição de valor, porque a gente tem que fazer várias estimativas, né? São várias coisas que você tem, não tem certeza do que ele vai fazer, e aí essas contas vão mudando. Por exemplo, eu conversei com o ex-ministro Henrique Meirelles, ele acha que no ano que vem você vai ter que pedir aquela licença, né, que os economistas chamam de waiver, de cerca de 200 bilhões de reais, para você conseguir acomodar tudo que já foi prometido no ano que vem, tanto por Bolsonaro quanto por Lula. Hoje o Estado de São Paulo também mostrou contas de economistas que falavam de 160 bilhões. O Valor Econômico também deu matéria que falou em torno de 110 bilhões. Então, tudo isso está muito em aberto. Depende do que vai ser de fato colocado no papel, qual é o número de pessoas, qual é o valor que vai ser concedido. Mas o fato é, não cabe dentro do teto de gastos todas essas coisas que estão sendo prometidas.
Agora, Álvaro, tudo isso é promessa tipo na volta a gente compra, né? Porque não está escrito no orçamento. Por exemplo, recompor verba do Farmácia Popular, manter o Auxílio Brasil em R$600, mesmo esse 13º aí de Auxílio Brasil para as mulheres. Nada disso está na proposta orçamentária que foi enviada ao Congresso para 2023, né? O Bolsonaro está fazendo uma promessa contando que será reeleito. Mesmo ele sendo reeleito, também não há garantia de que ele vai cumprir, né? Exatamente. E o relator geral do orçamento, o senador Marcelo Castro, ele está reclamando bastante disso, porque o Bolsonaro empurrou para o Congresso um orçamento que é completamente fictício e, ao mesmo tempo, ele fica fazendo promessas de campanha. O orçamento do ano que vem chegou ao Congresso sem o Auxílio Brasil de R$600, com salário mínimo sem ganho, acima da inflação e sem correção da tabela do imposto de renda. Então, o Marcelo Castro ele fala: mas se você está fazendo promessa de campanha e tua equipe econômica acabou de elaborar um orçamento, por que você já não incorporou isso dentro do texto, né? Então, de fato, é uma incoerência grande. E eu vejo muita gente cobrando do candidato do PT, o Lula, que ele dê mais sinais da economia, e precisa dar mesmo, porque o Lula também está sendo muito ambíguo nessa área, mas o Bolsonaro também está sendo completamente ambíguo, porque ele realmente já está com a mão ali no volante para ele poder dizer para onde ele quer ir, e ele está indo para um lado e falando que vai para o outro. Então, essa preocupação com o fiscal do Brasil no ano que vem, ela é bem fundamentada, porque os dois candidatos estão dando sinalizações que não cabem dentro do orçamento de 2023. Pois é, e para o Brasil crescer em 2023, para que sejam retomados bons empregos, naturalmente é preciso de investimento. E aí a gente já parte de um déficit primário contratado para o ano que vem de 63 bilhões de reais. Se o governo insistir em forçar a barra por medidas que jogam contra o equilíbrio fiscal, o que sobra para esse tipo de investimento que é considerado tão importante por todos os economistas? Ele vai ter que tirar do teto de gasto, porque o que acontece? Se você tentar colocar dentro do teto, você vai ter que cortar as chamadas despesas discricionárias, que não são as obrigatórias. As obrigatórias são salários, aposentadorias, coisas que o governo não consegue mexer porque ele é obrigado a pagar. Então ele tem que mexer nas chamadas discricionárias, e dentro da despesa discricionária, o investimento é o que é o mais fácil de cortar, é o que ele tem mais maleabilidade. Então, se for tentar colocar dentro do teto de gastos, não vai caber e vai ter que zerar o investimento. Então, realmente não tem outra saída. O governo, qualquer que seja o eleito, seja Lula ou Bolsonaro, vai ter que fazer isso que os economistas estão dizendo, que é pedir essa licença, tirar do teto de gastos, e aí essa projeção de déficit primário, que está aí na casa de 0,6, vai ter que subir. Então, provavelmente, em 2023, a gente vai ter um déficit que pode chegar a 1,5% até 2% do PIB, dependendo do que se concretizar dessas promessas que estão sendo feitas. Ô Álvaro, agora falando sobre o preço dos combustíveis, o governo segue pressionando a Petrobras para entregar novas reduções, né, no preço da gasolina e do óleo diesel. A gente vinha num cenário realmente de queda do preço do petróleo no mercado internacional que facilitava essa operação. Só que nesse momento a OPEC, que reúne os grandes produtores de petróleo, cortou a produção diária em 2 milhões de barris por dia, justamente para frear a queda do preço da commodity, né? Então a gente deve ter um cenário aí de elevação no preço do petróleo. Nesse cenário, como é que fica a situação da Petrobras, e a gente corre o risco também da empresa oferecer menos dividendos, quer dizer, dar menos lucro ao governo ou até prejuízo? Provavelmente a Petrobras vai segurar o máximo que ela puder esses aumentos, né? Hoje mesmo a Associação dos Importadores já atualizou a conta que eles fazem diariamente, e a gasolina aqui no Brasil já está 3% abaixo da média internacional, e o diesel, se não me engano, está em torno de 8% abaixo. Então, aquele período favorável em que houve a queda dos combustíveis, não só pela redução do imposto, né, que foi aprovado pelo Congresso e que o governo federal também reduziu, mas também porque os preços internacionais de fato estavam em queda. Então, esse cenário aparentemente se reverteu. Agora, o preço do Brent, por exemplo, que é o petróleo de referência, em 10 dias subiu de $83 para 92, então já é uma alta aí acho que de 11%, se eu não me engano. Então o cenário mudou. Então o que o governo vai tentar fazer como ele já fez uma interferência na Petrobras, ele já tirou 2 presidentes e colocou lá uma pessoa que é altamente ligada ao ministro Paulo Guedes,
eles vão ficar em cima da Petrobras para que a empresa segure esse reajuste, e o impacto disso, obviamente, vai se dar sobre os acionistas da empresa, incluindo a própria União, que vai receber um lucro menor, porque vai estar subsidiando o consumo de combustível aqui no Brasil. Lembrando que essa renúncia fiscal, esse corte de impostos sobre os combustíveis é permanente, né? É um dinheiro que vai deixar de entrar no caixa do governo não só no ano que vem, mas nos próximos. Exatamente, é um problemão principalmente para os estados e municípios, porque a receita de ICMS que incide sobre combustíveis, energia elétrica, telecomunicações é muito grande, e a associação, por exemplo, dos secretários de Fazenda já chegaram a calcular perdas de 80 a 100 bilhões por ano. Então essa é uma conta aí que vai virar uma bola de neve e pode ser um problemão nos próximos anos. O Ibovespa, a Bolsa de Valores, subiu de 110 para 116 mil pontos, é um recorde, e o dólar caiu aqui para 5,17. Aqui já é o fator externo, mas mais o fator local. Álvaro, antes de a gente detalhar um pouco as propostas e também a falta de propostas na economia do ex-presidente Lula, queria fazer uma avaliação com você sobre como o mercado tem visto a situação de segundo turno, né? O mercado aparentemente reagiu bem à decisão de domingo do eleitor, a bolsa subiu, o dólar caiu na segunda-feira. Dá para traduzir de alguma forma como o mercado tem avaliado as escolhas entre Lula e Bolsonaro aqui no segundo turno? Não, os investidores, eles estão divididos. Eu converso com um investidor que acha que o Lula é melhor que o Bolsonaro porque ele representa um risco menor institucional, mas eu acho que a grande maioria ainda é mais pró-Bolsonaro. O que foi a leitura que o mercado fez na segunda-feira? Como a gente teve uma eleição mais apertada, né, a diferença do Lula para o Bolsonaro não foi tão grande, e principalmente, quer dizer, não é que não foi tão grande, não foi tão grande quanto, né, se esperava pelo que as pesquisas diziam, mas principalmente como o Congresso teve uma composição mais de centro-direita, a leitura do mercado foi a seguinte: bom, se o Lula ganhar, ele não vai conseguir aumentar tantos gastos quanto ele gostaria, porque você vai ter um Congresso mais de centro-direita ali. Então, isso daí do ponto de vista fiscal, lembrando que é da leitura do mercado, esse risco fiscal diminui. Ao mesmo tempo, você tem o Bolsonaro com um pouco mais chance de fazer uma virada, né, que é a preferência da maior parte dos investidores, e você tem um Congresso também mais de centro-direita, você tem mais pautas liberais ali que podem, né, acabar avançando com mais rapidez. Então, o mercado financeiro ele tem sempre que se ajustar de acordo com as informações que ele tem. A partir do momento que as urnas mostraram um cenário diferente do que se previa, a Bolsa rapidamente já se ajustou. Mas 2 dias depois já caiu de novo, então assim, essa volatilidade ela é muito normal em período eleitoral. A gente também tem que tomar muito cuidado com essas leituras de quedas muito fortes, porque logo em seguida às vezes vem uma alta também muito forte, também tem influência de cenário internacional, mas a grosso modo é mais isso, eles estão recalibrando o valor do preço dos ativos de acordo com essa informação atualizada que veio das urnas. O Álvaro, agora falando do ex-presidente Lula, se ele for eleito, ele vai receber esse orçamento deficitário do governo Bolsonaro, com muitas verbas comprometidas, por exemplo, com emendas de relator, orçamento secreto, e o Lula não diz com todas as letras o que vai fazer, né? O que ele já disse claramente aqui que é revogar o teto de gastos, disse que vai retomar a política de reajuste do salário mínimo acima da inflação, diz também que vai manter o Auxílio Brasil voltando com o nome de Bolsa Família em R$600 e que o brasileiro vai voltar a comer picanha, vai viver melhor. O Lula tem condições de fazer esse tipo de promessa hoje? Acho que num primeiro ano ele até consegue fazendo isso que eu disse antes, que tendo essa licença para gastar que o Bolsonaro também vai ter que fazer. Então, digamos assim, em 2023 ele tem a desculpa de dizer que ele está herdando essas despesas que vieram do Bolsonaro. Ele vai falar, eu não posso reduzir o auxílio porque foi o Bolsonaro que aumentou. Eu não posso reonerar os combustíveis porque foi o Bolsonaro quem diminuiu esses impostos. Então, acho que ele ganha, de início, acho que ele ganha essa licença aí com uma certa complacência do mercado. Mas o problema é o que vem pela frente, né? E o governo do PT, você pode dividir em 3 fases. Você vai ter o governo Lula 1, que foi um governo mais voltado para o mercado,
Depois o Lula 2 já começou ali a bagunçar um pouco. Eu lembro sempre da capitalização da Petrobras, que foi em 2010, foi governo Lula. Na prática, o governo vai ceder à Petrobras os direitos de explorar, por um valor equivalente a 5 bilhões de barris de petróleo e gás natural, reservas da camada pré-sal. A ideia que o presidente fez uma triangulação envolvendo o BNDES, né? O Tesouro emitiu dívida, mandou dinheiro para o BNDES comprou a ação da Petrobras, a Petrobras mandou dividendo para o governo e aí a dívida virou superávit primário. Então eu adoro lembrar esse caso porque o início da bagunça começou no final do governo Lula, não foi no governo Dilma. E aí vem o governo Dilma que pega esse caminho e, né, mete o pé no acelerador. Então você tem esses 3 momentos, e aí você fica a dúvida, qual Lula que vem? É Lula 1, Lula 2 ou é Dilma? Ele acha que ele não precisa dar explicações, né? A Gleisi Hoffmann mesmo essa semana falou que não entendia o que precisava ser dado na economia, porque o governo Lula fala por si só, então eles têm esse entendimento. Mas o fato é que a dúvida continua e é generalizada. Se conversar com o empresário, com o investidor, todo mundo fica, olha, eu não sei que Lula que vem. É o Lula do início do mandato, é o do segundo ou é mais parecido com a Dilma? E quando a gente olha para os assessores econômicos do Lula, né, quem está mais ali perto, são economistas muito ligados à visão econômica que vem da Unicamp, que é uma visão mais desenvolvimentista, que não está muito preocupado com inflação, está mais preocupado com criação de emprego. Então, que é uma visão bem diferente de como a economia internacional funciona, né? Que é essa visão mais de mercado. Então, as dúvidas são pertinentes em relação ao programa econômico do PT. Pois é, e nesse cenário de dúvidas pertinentes, né, a prestigiada revista britânica The Economist resumiu em uma frase o sentimento que deve ser compartilhado por muita gente do mercado, de investidores também, né, que o Lula deve se mover para o centro para derrotar o Bolsonaro. Agora, Álvaro, o que a gente vê, né, repetindo um pouco até do que você falou, o centro tem ido na direção do Lula. A gente viu, por exemplo, o Armínio Fraga declarando voto em Lula contra Bolsonaro. O Henrique Meirelles já fez o mesmo movimento, inclusive no primeiro turno. Agora, o Lula parece que não fez ainda o dever de casa para convencer empresários, convencer a indústria, investidores que caminhem em direção ao centro. Você também compartilha dessa leitura? Eu concordo, eu acho que essa tem sido uma grande falha da campanha do PT, porque eles estão fazendo essa leitura de que economia liberal não traz voto, né? O Guilherme Boulos mesmo essa semana deu essa declaração no programa Roda Viva da TV Cultura, então parece que esse é um entendimento que tem ali dentro da cúpula do PT. Essa semana até conversei com um interlocutor que eu tenho no PT, que ele falou assim, olha, o pessoal aqui está mais preocupado, tem algumas correntes, né, algumas alas que estão mais preocupadas com a agenda de costumes e da guerra cultural, né? Querendo entrar nesse jogo do Bolsonaro, porque o Bolsonaro está conseguindo voto com essas bandeiras, né, mais ligadas à área de costumes e de cultura. Então parece que o PT não caiu a ficha de que a economia é um passo importante. E a Economist está muito preocupada com o futuro da democracia mesmo, né, que é o grande risco do Bolsonaro. O congresso que saiu no último domingo é um congresso mais de centro-direita, então se o Bolsonaro conseguir fazer uma virada, a chance dele ter apoio é muito grande. A consultoria Arco Advice, por exemplo, fez uma estimativa da base em potencial tanto do Lula quanto do Bolsonaro, e o Bolsonaro poderia chegar a 350 deputados, ele conseguiria aprovar PECs com muita facilidade na Câmara, e 65 senadores no Senado. O Lula já teria 330 e 50, então para o Lula é muito mais apertado, e o Lula ainda teria que conseguir capturar deputados e senadores do PL e do PP que ficariam insatisfeitos de estar na oposição. Então, assim, o cenário político para o Lula no Congresso é muito mais difícil. Então, essa guinada ao centro, ela é importante não só, na minha visão, para ele ganhar a eleição, mas também para ele conseguir ter governabilidade depois de eleito.
O Álvaro, o Lula logo de início fez um aceno claro ao centro, trazendo Geraldo Alckmin para ser seu vice, né? Mas ele tem usado como cartão de visita o que ele fez nos seus governos, principalmente no primeiro mandato, quando conversa com o mercado, apesar de não dizer claramente o que vai fazer, quem vai ser o seu ministro da Fazenda, né, ou da Economia. Agora, se o Lula seguir vago assim nas suas propostas econômicas, você acha que isso abre caminho para uma debandada de apoios que ele já tem recebido de economistas ou até do setor produtivo? E, por outro lado, se ele fizer esse aceno ainda mais ao centro, ele pode ganhar votos? Você acha que isso é suficiente, por exemplo, para convencer a Faria Lima ou para convencer empresários? Eu sou um defensor dessa tese, eu tenho falado muito isso. Assim, eu acho que o Lula precisa mesmo mover ao centro, porque a gente está lidando com os eleitores agora, quer o PT queira ou não, o Lula não teve a maioria, ele não teve 50%, mais 1%, mais um voto para poder ser eleito. Então ele vai ter que olhar para o eleitor da Simone Tebet, o eleitor do Ciro Gomes, do Dávila e da Soraya, pegando aí os 4 maiores, né? Então ele precisa entender o que esses eleitores querem, o que esses eleitores têm de visão crítica em relação ao PT, para poder entregar para eles alguma demanda deles para conseguir esses votos. Eu acho que a meu ver, teria que ter essa visão, né, bem pragmática em relação a isso, mas o partido, eu sinto que ele está meio agarrado às convicções de que a economia não é o grande centro do debate. A meu ver, isso é um erro. Eu, assim, até em conversas que a gente tem, né, na rua, conversando com as pessoas, enfim, com família, com amigos, a gente sente isso, de quem vai votar na Tebet. Geralmente a economia sempre entra na conversa de uma forma ou de outra. E acho que ele já está perdendo alguns apoios que ele poderia ter tido de lideranças que estão, por exemplo, declarando neutralidade, né? A vice da Tebet declarou neutralidade. O Edmar Baixa, que é um economista do Plano Real, também declarou neutralidade, vai votar nulo. O Pastore, outro economista que estava participando da campanha da Tebet, também declarou nulo. Então, assim, acho que ele já começou a perder apoios, né? Porque ele poderia ter o apoio e estar como nulo. Então, eu já enxergo isso como uma perda. Bom, Álvaro, nesse contexto entra esse super relevante apoio da senadora Simone Tebet, que apresentou ao Lula 5 propostas na quarta-feira, entre elas zerar a fila de cirurgias do SUS, também zerar a fila de acesso de crianças à educação infantil, fortalecer o ensino técnico e por aí vai. Agora, a própria Simone deixou muito claro que tudo depende da já famosa âncora fiscal, que hoje seria o teto de gastos, esse que já está bastante em desuso. Isso não mostra que, de fato, um compromisso mais efetivo do Lula no campo da responsabilidade fiscal pode significar também a presença mais efetiva, inclusive, da Simone na campanha? Com certeza. Na quarta-feira mesmo eu estive no evento do Lula com os governadores e senadores do Nordeste, que foi um evento muito importante, e ele foi questionado sobre isso pelos jornalistas. E as reivindicações delas são totalmente possíveis de ser cumpridas no nosso governo. Então, agora está tudo resolvido. Mas não houve aquela ênfase muito grande na parte fiscal. Acho que o Lula estava se referindo mais aos outros 5 pontos e não à parte fiscal. Embora na conversa ali de bastidores com ex-ministros do governo, ex-integrantes do governo e apoiadores, é praticamente uma unanimidade entre eles de que não é preciso dar sinalização ao mercado, porque o governo Lula já foi um governo que teve superávit primário. Então, assim, realmente eu acho que o PT tem esse entendimento de que não precisa dar esse sinal, porém, do outro lado, acho que os eleitores da Simone, o mercado financeiro e os empresários acreditam que isso é importante. Então, acho que existe essa lacuna ainda na campanha do PT que, por enquanto, não foi totalmente resolvida. Álvaro Gribel, muito obrigada pela participação, bom trabalho para você. Muito obrigado, Álvaro, um grande abraço. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias.
Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Nesse episódio, além dos áudios da TV Globo, a gente utilizou áudios do UOL, da TV Brasil e da BMC News. A produção é da Júlia Pina e a edição do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.